que atua como diretora de recursos humanos e projetos de transformação Latam na Amanco e há 20 anos cuida de pessoas como profissional de recursos humanos em empresas nacionais e multinacionais. Ela, Ana Luísa Winkler, seja bem-vinda à Arena Escola do Caos. Amanda, obrigada. Que honra! E essa vez tá bem melhor, porque é ao vivo, né, gente? 3 anos sem subir num palco, agora eu quero ver vocês me tirarem daqui. Não vai Me sair. deram só 20 minutos, mas eu quero saber quem vai me tirar daqui. Depois de 3 anos sem palco, vou gostar de estar aqui. O palco é todo seu. Obrigada. Depois de ver, não dá para desver. Mimimi versus estatísticas sociais. Tá com você. Obrigada. Mata a saudade desse palco. Vamos lá. Boa noite a todos, todas e todes. É com super prazer que eu tô aqui. Como eu disse, depois de 3 anos, né, fora dos palcos, a gente se vendo só na parte online. É muito legal a gente estar ao vivo e trazendo um pouco de humanização para essa feira de recursos humanos, onde a gente está precisando de tantos insights. E aqui hoje a gente ouviu muitos insights bacanas, que eu também vou levar para eu pensar e que me fez repensar em muitos dos slides que eu vou trazer aqui hoje, para falar que depois de ver, não dá para desver, né? E aí, como a Amanda bem trouxe, mimimi é a dor que não dói da gente. E estatística social é tudo aquilo que está sendo mostrado e que muitas vezes nas organizações a gente não quer ver. Porque a realidade faz com que a gente tenha que transformar. E aí, como eu comecei a trabalhar com estatística social em RH? Então eu trouxe aqui um pouquinho da minha história para dividir com vocês, para falar um pouco de quem sou eu e de como que entrou esse olhar um pouco diferenciado para as coisas. Eu nasci em 77, 44 anos já completos. Eu venho de uma família grande, então conhecer gente, entender de comportamento e sobreviver com 4 irmãos fez com que eu tivesse um olhar para pessoas diferenciado. O meu propósito, eu trouxe uma frase que é: eu quero escrever um poderoso capítulo para o livro de Nárnia, porque eu quero um lugar onde as pessoas possam ser quem elas queiram ser e que a gente possa lutar por ideais que sejam comuns para todo mundo. Eu tenho várias formações em psicologia, em mídia social, porque eu sou super apaixonada pelo tipo de comunicação que a gente tem, mas eu falo que a minha maior graduação é gostar de gente. E quando a gente gosta, a gente se interessa. De 2008 a 2018, eu morei em 7 cidades diferentes, em 5 estados do Brasil. E eu consegui entender que quem nasce em São Paulo e vive em São Paulo mora numa bolha. Não faz ideia do que acontece em Brasis, dentro de um Brasil só. A gente tem muito Brasil. E incluindo a floresta amazônica, que foi aonde eu comecei a olhar e perceber o quanto que nas organizações nós estamos despreparados para olhar para o entorno, onde a maior parte das referências que a gente tem de programas, de instruções, de orientações, vem do que a gente chama do global, vem das grandes capitais. E como é que a gente customiza isso para qualquer lugar, para que qualquer pessoa possa entender o que a gente está falando? Então, a minha carreira, né, de 20 anos passou por grandes empresas e hoje eu estou na Amanco Vavin e eu trabalho com projetos de transformação Latam, o que fez eu ter que entender um pouquinho mais só do que o Brasil, né, Latinoamérica e outros países, e entender que receber coisas de fora sem entender o que a gente tem aqui dentro também é uma coisa bem diferente. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu na minha vida logo que eu cheguei na Amazônia e que mudou o meu olhar para recursos humanos. Quando eu cheguei, eu morava numa vila com 6 mil habitantes. Era uma vila feita pela mineradora, que eu chamo de Show de Truman, certificada com a ISO, com a OSAS, de meio ambiente, bem no meio da floresta amazônica. Saio eu, este ser pouco colorido, é que vocês estão me vendo de cabelo loiro, mas normalmente ele é rosa, azul, verde. Aí caio no meio da Amazônia e eu e arara azul eram as 2 coisas que mais chamavam a atenção no local. Quando eu cheguei lá, tudo que eu queria era brilhar mais que o sol. E a primeira vez eu tinha que fazer, o meu primeiro grande projeto era um projeto de trainee. Então eu tinha que levar 20 jovens do Brasil inteiro para Porto Trombetas, que era a cidade.
E para isso eu fiz um esquema absurdo. Já falei com o presidente, consegui um hotel, um antigo, 20 quartos. Eu queria que ele chegasse com produtos amazônicos. Eu queria que minha mãe desse uma gulgada, encontrasse meu nome, visse que eu estava fazendo um puta de um trabalho no meio da Amazônia que valia a pena os milhares de quilômetros e os meses que eu não conseguia voltar para casa, porque naquela época ainda era bem pior, né, do que está hoje. E eu queria trazer esses 20 jovens para lá. E aí, uns 2 dias antes desses jovens chegarem, eu cheguei no hotel antigo, que estava reformado, para começar a arrumar, né? O que eu queria, onde que eu queria. E aí, quando eu cheguei, eu olhei o hotel, olhei o banheiro, os quartos e vi que eles estavam sujos. Sujos pro meu conceito de sujo. E aí eu olhei e comecei a crescer, né? Ficar grande. Eu falei, cara, que absurdo! É tão óbvio, é só limpar o banheiro como você limpa o banheiro da sua casa. E eu gigante. E aí nesse momento, a assistente, que estava pequenininha, com eu gritando lá, vira e começa a ficar gigante. E ela diz assim pra mim, então, Ana, eles não têm banheiro em casa. Quem faz a limpeza é uma comunidade ribeirinha. A casa do ribeirinho é assim. E o banheiro do ribeirinho é assim. E eu fui ficando pequena, mas pequena. E com muita vergonha de não conhecer o entorno e de não saber o que era uma casa de um ribeirinho. E nesse momento eu falei, me leva para conhecer. E eu peguei a rabeta, para quem não sabe, é aquele barquinho muito fino que vai para o meio do rio Amazonas, e fui conhecer o que era uma casa de ribeirinho. E fui entender como é que tudo aquilo se construía. E o que aquelas pessoas que faziam parte da mão de obra que eu era responsável como RH pensavam. Meio Globo Repórter, né? O que vivem, o que fazem, o que comem, né? E aí a gente foi descobrir o poder que tem as estatísticas sociais e a realidade social, porque a gente chama de indicadores de RH. Porque quem é mais novo, que eu tô vendo umas pessoas bem mais novas, né? Pega aquela listona de indicadores de RH que eu vou contar para vocês, gente. 20 anos são as mesmas, com a melhoria dos indicadores de diversidade e inclusão, que a gente já devia há muito tempo fazer essa lição de casa. Mas eles são retenção de talento, tempo médio de empresa, mulher em cargo de liderança, índice de satisfação, é o cálculo de competitividade salarial, é a remuneração, é o ponto médio que a gente está pagando, é a metodologia, a rotatividade, absenteísmo, frequência, né? Treinamento, avaliação de aprendizagem, e a gente ainda mede treinamento com hora de homem treinada. Pela hóstia do Senhor, a gente tem tanto investimento, onde está o saving, onde está o projeto, onde está essa competência do futuro que a gente viu numa palestra aqui hoje, como ela traz dinheiro, como ela traz projetos para nossa RH. Mas a gente continua avaliando os indicadores da mesma forma que a gente fazia desde 1930. A gente usa o mesmo cálculo, porque a gente ainda ignora como a estatística social faz diferença no estudo desses indicadores. Então, quando eu olho que a minha descrição de cargo continua sendo feita da mesma maneira do que há 30 anos atrás, e que eu não uso ela para nada, porque quando o gestor vai falar com o RH e leva a descrição de cargo, ele pede algo completamente diferente do que está lá. E depois do Avengers, né, do povo lá, né, lutando contra o crime, o que eu tenho de super-herói que o povo pede. E aí eles esquecem, quando eles colocam nessa descrição de cargo, 10 anos de experiência em gestão, que as mulheres só começaram a entrar em engenharia há 15 anos atrás. E que hoje elas são a maioria, mas elas ainda vão demorar para se formarem, para entrarem no mercado de trabalho, para elas poderem ter esses 10 anos que eles estão pedindo nas descrições de cargo. E a gente continua fazendo os nossos processos sempre da mesma maneira. Porque a gente faz questão de ignorar as estatísticas sociais. Quando eu comecei a estudar absenteísmo, a gente estudava assim. Que era falta de investimento no funcionário, por isso que eles faltavam. Que eram líderes autocráticos e controladores.
que eram ambientes tóxicos, né? Hoje a gente viu aqui na palestra anterior de felicidade, a falta de investimento que a gente tem nisso. Então, era desta maneira que a gente lia. E com a pandemia, quando a gente olhava os altos índices de absenteísmo, a gente dizia, é a pandemia. As pessoas estão com sintoma de gripe, por isso que elas estão faltando. E aí, bem no pós-pandemia, a gente começou a olhar que dentro do nosso absenteísmo tem risco de contaminação, tem medo, tem raiva, tem suicídio, tem insônia, tem ansiedade, tem irritabilidade, tem exaustão emocional. E quando a gente olha para o nosso absenteísmo e a gente olha que 30% das mulheres, que o aumento de violência doméstica foi 30% durante a pandemia, eu continuo olhando para o meu absenteísmo e dizendo que é sintoma de gripe. E eu vou continuar olhando para o meu absenteísmo e vou continuar ignorando que o Brasil é o segundo país líder em casos de burnout no mundo. Então, eu falo, eu não trago verdades, viu? Eu só trago provocações, que é para a gente poder pensar como que a gente está usando a estatística social para dizer, cara, você quer mudar a descrição de cargo porque agora a gente só vai contratar mulher? A ideia é quase essa. Até que a gente tenha 50% e 50%, que é o que a gente combinou com a sociedade. Se eu no meu programa de estágio não entender que só 5% da população brasileira fala inglês e não der para o meu estagiário condições de estudar o idioma, como ele vai ser efetivado em cargos em que eu estou dizendo que precisa de inglês fluente? Porque além de precisar de inglês fluente, a gente precisa entender, né, de uma série de outras coisas. Mas a gente ignora os números e a gente fica patinando, né, dentro da metodologia que a gente usa hoje. Então, durante a pandemia, a gente foi acompanhando vários índices. Só 25%, e alguns a gente viu aqui na palestra, né? Só 25% das mulheres estão no mercado de trabalho e ocupam cargos de liderança. A gente tem só 18% de negros em cargos de gestão no Brasil. Com 24% da população com problemas de deficiência, a nossa cota é de 5% de PCDs e a maior parte das empresas não consegue atrair e reter pessoas com deficiência. Porque a gente ainda tem problema de acesso básico. A gente ainda tem problema de achar que as pessoas não são capacitadas, sendo que nas universidades as cotas nos ajudaram e muito a formar pessoas com deficiência para qualquer tipo de cargo que a gente queira ter. Se o índice de violência doméstica aumentou 30% depois da pandemia, a gente pode dizer que o absenteísmo não tem nada a ver com isso? Com o aumento do índice de tentativa de suicídio entre os jovens, a gente pode afirmar que o desempenho da sua equipe não tem nada a ver com isso? Uma coisa que eu ouvi muito durante a pandemia era: Ana, o desempenho das equipes está caindo. Temos que fazer alguma coisa. E eu pensava, vamos ligar para o CVV, que talvez eles tenham uma fórmula para a gente lidar com tudo isso, porque a nossa métrica de sentimento mudou. O medo que a gente tinha antes é muito diferente do medo que a gente tem hoje. O medo antigo era a gente tinha medo de barata. Depois a gente começou a ter medo da mídia social, do YouTube, né? Da gente ir lá para a internet. Agora a gente tem medo real da morte. A gente tem medo real de que amanhã a gente não esteja mais aqui. E a gente ainda consegue ignorar isto na hora de pensar em todos os processos de recursos humanos. Se uma a cada 4 mulheres afirma que sofreram algum tipo de assédio, discriminação no trabalho, vocês acham mesmo que a gente não está contratando e nem promovendo porque não tem nada a ver com isso? Quem está contratando essas mulheres? São parte dessa estatística social? E as mulheres não estão sendo promovidas porque elas estão sendo olhadas como pouco produtivas? Porque elas, em média, faltam 22 dias por ano porque sofrem violência doméstica? E a gente continua achando que ela falta porque o filho fica doente, muitas vezes. Se o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking de trabalhadores com burnout,
A gente pode afirmar que o seu turnover não tem nada a ver com isso? Hoje o Brasil é um dos países um país com um grande índice de desemprego, mas um dos países onde as pessoas estão mais pedindo para serem mandadas embora ou pedindo demissão. Porque elas estão cansadas. Elas olham para a sua vida depois de uma pandemia e falam, cara, ou eu vou morrer de ansiedade, ou eu vou morrer com o vírus, ou eu vou morrer tentando. Aí ela prefere morrer tentando. E é isso que a gente tem, né, que olhar enquanto indicador de RH dentro de um People Analytics. A gente precisa trazer estatística para o nosso trabalho. A gente precisa conhecer o negócio, entender os dados, cruzar. Se eu estou falando de absenteísmo, eu tenho que olhar o meu serviço de plano de saúde, o meu auxílio farmácia, os indicadores do meu ambulatório interno, as empresas que eu uso como ferramenta de apoio de saúde mental externas. Eu tenho que cruzar esses dados com tempo de empresa, com localização, com região, com tudo isso para eu olhar e falar, cara, de fato, faz sentido esse absenteísmo para que eu possa parar de trazer soluções que não vão atender todo mundo. Só 2% da nossa população, o Felipe da Mudar, que está aí, não me deixa mentir, me corrige se eu estiver errada, que é a nossa empresa que ajuda na questão de saúde mental, 2% da população brasileira faz terapia. A gente oferece apoio psicológico, mas as pessoas não estão acostumadas a pedirem ajuda, a dizer tudo bem quando não está bem. E ainda assim, eu continuo fazendo, não, tá lá, usa quem quer. E aí eu preciso olhar para os algoritmos, para a qualidade dos dados. E aí eu gosto de uma frase que um dos nossos fornecedores fala, que é ou a gente acerta ou a gente aprende, né? E as ações, elas precisam estar pautadas nisso. Então, quando eu tenho um índice de violência doméstica, eu preciso trazer grupos de mulheres para a gente falar sobre violência doméstica. Quando eu tenho um burnout subindo vertiginosamente, eu preciso trazer grupos de descompressão. Eu preciso falar do assunto. A gente fez para 100% da população operacional e de logística, durante a pandemia, grupos onde elas podiam falar com o psicólogo e dizer, eu tenho medo de vir trabalhar. Não está tudo bem comigo. Né? A Mudar foi um grande parceiro nisso. E a gente estuda também a questão de equidade de gênero. O IPFEM, aqui a Ana também, eu trago todos os amiguinhos que ajudam a gente na questão de estatística social. Está com uma pesquisa incrível falando sobre burnout, o impacto das mulheres, nas mulheres da construção civil e do mercado imobiliário. E 43% das mulheres, do que foi apurado até agora na pesquisa, já estão com burnout. 32% já está a caminho do burnout. Só 23% estão dizendo que está ok. É uma pesquisa direcionada. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai treinar esse gestor, vai entender, vai trazer champions, né, de saúde mental. A gente vai falar sobre isso. Outro dia uma funcionária falou assim, eu tenho sorte porque eu posso falar com o meu gestor e posso dizer para ele que os meus filhos não estão bem. Eu pensei, isso é sorte? Minha amiga, ele não está fazendo nada mais que a obrigação dele, não. Ele, inclusive, tem que te oferecer uma solução, porque seu filho está doente, como é que a gente pode te ajudar a continuar na jornada e sabendo que você ainda assim pode ser acolhida? Ainda assim, né? Então, quando a gente olha, né, todos os nossos programas de incentivo, né, e de um olhar diferenciado, a gente precisa entender que não é mimimi. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente só vai chegar nos números que a Burger King trouxe, né, que a gente só consegue entender quando as empresas saírem um pouco do triângulo que a gente chama do triângulo dramático de Karpman, que ela fica no papel de salvadora. No triângulo a gente tem o papel de salvador, do algoz e da vítima. Mas a gente quer salvar. E para ser sempre o salvador, eu tenho sempre uma vítima. Então eu preciso ser o facilitador. Eu preciso olhar para a sociedade e trazer para dentro da organização um olhar efetivo, o que é bom para você. O que é customizado para aquele grupo. E para isso eu preciso entender. Porque tem gente que não tem banheiro em casa. E ainda assim eu preciso ensinar a usar uma EPI. Eu preciso fazer com que o trabalho seja feito. Porque no final é o capitalismo. Mas e a humanização?
Como é que eu vou trazer a Juliana para falar de felicidade se eu achar que no grupo de descompressão eu vou colocar todo mundo numa sala, porque tá todo mundo em depressão, eles vão sair felizes? Não, eles não vão sair felizes. Eles vão precisar de uma jornada até que eu possa falar de felicidade para este grupo. Mas eu preciso saber o que esse grupo está sentindo. E dentro das novas competências, a gente precisa entender em que grau que nós estamos. Porque a capacidade de se adaptar, eu vou dizer para vocês, que vai ser a maior competência que qualquer ser humano pode ter daqui para frente. E as organizações precisam ter esse olhar mais legítimo. E é isso. Não trouxe verdades, trouxe provocações e convites para trabalharmos juntos dentro da área de recursos humanos para que a gente possa, de fato, trazer soluções que façam diferenças e tornem as nossas equipes mais produtivas. Obrigada, gente. Boa noite.